que são variantes do vírus? Variantes são simplesmente versões do vírus que sofreram mutações e que, portanto, são agora diferentes do que era o vírus originalmente. Todas as variantes são preocupantes? Não, porque quando o vírus passa por mutações, essas mutações, muitas delas, na verdade, de um modo geral, a grande maioria delas, são mutações que, na verdade, não modificam tanto assim a maneira como o vírus se manifesta, a doença que ele causa. Então, variantes, de um modo geral, são absolutamente naturais, elas fazem parte do processo de replicação viral. O vírus, quando ele se replica, ele sempre vai produzir novas variantes. Então, isso são as variantes. Não tem nada nelas especificamente que as torne particularmente preocupantes. VOC é a sigla em inglês para Variant of Concern. E Variant of Concern, ou VOC, são variantes que causam preocupação. Por que elas causam preocupação? Porque elas têm mutações, em geral, que podem ou estar associadas a um vírus que é mais transmissível, ou seja, que se transmite, que se espalha com mais facilidade, ou porque elas podem estar associadas a mutações que dão ao vírus uma vantagem em termos de como ele se adapta a nós. E essa vantagem pode ser, por exemplo, uma vantagem em que o vírus consegue escapar melhor da nossa resposta imune. Então, o nosso corpo vai reagir quando ele entrar em contato com o vírus. E se o vírus passou por uma mutação específica que torne mais difícil para o nosso sistema imune reconhecê-lo, ele vai escapar. Então, mutações que ou afetem transmissibilidade, só para dar um exemplo, ou afetem transmissibilidade, ou afetem a capacidade de escapar da nossa imunidade, do nosso sistema imune, elas são mutações que provocam preocupação, naturalmente. Então, a gente categoriza essas variantes como VOCs, Variants of Concern. No momento, a gente tem 3 variantes, se a gente quiser 4, porque tem uma que surgiu na Califórnia, mas ela não parece ter se espalhado muito para além de lá. A gente tem 3 VOCs que nos preocupam. É a VOC que surgiu no Reino Unido, a VOC que surgiu em Manaus, a VOC que surgiu na África do Sul. Então, essa é a diferença. Variante, temos muitas. A grande maioria, vasta maioria, não nos preocupa. VOCs nos preocupam. Há 3 que nos preocupam em particular. Tem muita gente que vê essa palavra patógeno e não entende exatamente o que isso quer dizer. Um patógeno é qualquer agente infeccioso que causa doença. Então, um patógeno pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, pode ser um vírus, pode ser um protozoário. Patogenicidade. O que é patogenicidade? Patogenicidade, quando a patogenicidade é um aspecto da doença causada pelo vírus. Então a gente diz assim: o vírus se tornou mais patogênico, portanto aumentou a sua patogenicidade, se a doença que ele causa é mais grave do que a doença que ele causava antes. A gente não sabe ainda, em termos das VOCs que eu falava anteriormente, a gente não sabe ainda se essas VOCs são definitivamente mais patogênicas, ou seja, a gente não sabe se elas causam doença mais grave, mas a gente sabe já que elas, de um modo geral, são mais transmissíveis.